Olá, pessoal. Meu nome é Luciana, sou da Unidade de Araraquara, professora da rede, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre avaliação por competência, né? Entender aí, conforme a atividade de hoje. A avaliação por competência. Bom, avaliar é aferir em que medida um processo ou estado de coisa está de acordo com o planejado, esperado ou desejado. No caso da avaliação por competência, o foco está no desenvolvimento, no processo e na posse estado de coisas por parte dos alunos, das competências que a escola espera que aprendam. Ou seja, o foco está na comparação efetiva de aprendizagem dos alunos com as expectativas que a escola tem acerca dessa aprendizagem, né? A principal dificuldade na avaliação de competência está no fato de que muitas vezes é difícil ou até mesmo impossível observar diretamente se um aluno ele está desenvolvendo ou já possui determinada competência, porque não está diretamente observável ou não é fácil observá-la. É relativamente fácil observar se uma pessoa, no caso, ela possui, né, uma competência. Por exemplo, se for falar assim, se aquela pessoa possui aquela competência de andar de bicicleta ou até mesmo de adquirir um automóvel, né, de dirigir um automóvel, né? Então é fácil falar se ela tem aquela competência, mas nem sempre é assim, né? É tão fácil assim, complexo. Requerendo mais observações, talvez por um período mais prolongado, mas não é fácil observar se a pessoa possui, assim, digamos, aquelas competências e pensar criticamente nesse caso. Nesse caso, procura-se definir operacionalmente a competência em questão, pensar criticamente, especificar indicadores que apontem para o desenvolvimento ou para a posse dessas competências, indicadores, né, que a gente tem que se basear através disso. Mas essa especificação de indicador ou mesmo de um conjunto de indicadores não é suficiente para avaliação. É preciso também especificar para cada tipo de indicador uma série de critérios. No caso da mortalidade infantil, é preciso, por exemplo, se falarmos, né, da mortalidade infantil, é preciso detalhar qual o intervalo em que situa taxas aceitáveis e inaceitáveis da mortalidade infantil, assumindo que zero seria aceitável e mais realista, vamos dizer assim. Por outro exemplo, assim, dizer que se faz o que se faz de um país desenvolvido, que a taxa de 10 crianças que morrem com menos de 1 ano de idade para cada 1.000 nascimentos vivos é aceitáveis. Critérios específicos em que medida um determinado indicador deve estar presente para que possa concluir que aquela competência em questão está, digamos, plenamente desenvolvida, suficientemente desenvolvida, parcialmente, né, que seja. Por fim, os rótulos, como plenamente desenvolvida e assim por diante, quando aplicado à competência, elas são conceitos possíveis para designar os diferentes estágios de desenvolvimento ou de posse de uma determinada competência. O que chamamos de rúbrica de uma avaliação, no caso, é o conjunto de indicadores, critérios e conceitos usado para avaliar o desenvolvimento ou a posse de uma determinada competência. Essas rúbricas de avaliação de competências são, por conseguinte, sim, ferramentas criadas com o intuito de direcionar o foco de processo destinado a avaliar se um aluno possui ou está em desenvolvimento, ou está em processo, determinada competência.
Essa ferramenta, ela também ela auxilia os educadores na definição dos seus indicadores, critérios, conceitos utilizados na avaliação, tornando o processo de avaliação de competências mais objetivo e menos subjetivo, coerente, consistente, digamos assim. Não devemos, porém, confundir assim a rúbrica com um instrumento de avaliação. Mas é verdade que a rúbrica geralmente ela está associada aos instrumentos específicos de avaliação. Os instrumentos de avaliação são as ferramentas ou os mecanismos que se permite coletar as informações relevantes aos indicadores especificados, no caso. Os principais instrumentos de avaliação de competências são, no caso, aquela observação e a conversa com o aluno, vamos dizer assim. Por meio de observação dessa conversa, normalmente os educadores eles coletam informações que lhe permitem aferir o desenvolvimento de competência daquele aluno, né? O registro rigoroso dessas informações, no caso dessas, é fundamental para esse processo de avaliação. Eventualmente, lança-se a mão também de outros instrumentos de avaliação, como texto, elaborados pelos alunos, trabalhos de outras naturezas, desenho, quadro, maquete, enfim, que eles realizem questionário, ou até mesmo prova, né? Independentemente de instrumentos de avaliação utilizado. Porém, essas avaliações de competência devem ser utilizadas para tornar o processo de avaliação mais efetivo. Então, lembrando de que não é fácil, né, você determinar se uma pessoa ela obtém ou não, né, tais competências, vamos dizer assim, tem que se observar muito. E o primeiro passo é aquele diálogo, aquela proximidade assim, que o professor ele tem com o aluno. Então isso é fundamental, além de tudo que tem que desenvolver esses outros instrumentos. Então, a avaliação por competência, ela está ligada, né, diretamente com aquilo que se aplica na aula e na sua observação como educador